Hoje estou um pouquinho com a voz bem gastinha, né? Já não é aquelas coisas que não tá boa, né? Mas mais gastinho, o pessoal também. Puxamos lá um momento de adoração ontem, muito gostoso. Fui embora moído, cansado. Mas, olha, é muito bom. É muito bom adorar o Senhor. E quando cheguei em casa, eu falei assim, meu Deus, não tem nem palavras para orar, para falar. Eu não sei se você já sentiu assim, você tem um coração tão grato diante de Deus e se acha tão indigno de tal responsabilidade que a gente fica sem palavras, a gente só chora, só contempla a graça de Deus se manifestando na nossa vida em todo esse tempo de existência, né? E hoje eu vou ter a honra de trazer essa palavra desse homem de Deus, já que eu vou ministrar, e eu sentado ali dando uma refletida antes de ministrar a palavra, que eu sempre gosto assim de estar com a palavra, por mais que já tenha ela no coração, ficar com ela mais fresca ainda no coração para a gente compartilhar o que vem direto de Deus. E hoje cai bem a ministração sobre a vida desse homem que se chama Abraão, e nós vamos aprender um pouquinho, vou dividir em duas partes, porque a história dele tem muitas coisas lindas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E hoje nós vamos fazer uma parte, depois vamos fazer a outra na semana que vem, que também já é Santa Ceia do Senhor, não é isso? Meu cálculo está certo? Semana que vem já é Santa Ceia do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos finalizar a segunda parte da ministração de hoje. Mas olhando a Igreja Apostólica Efrata, como qualquer um de nós na nossa vida particular também, todos temos particularidades com a vida de Abraão, de um chamado para viver coisas impossíveis, e o começo tem que ter fé. Se não tiver fé, você nem começa. E depois você tem que crescer na fé, senão você não continua. Amém? Então você vai aprender muito com a palavra de Deus. E é isso que a nossa igreja tem procurado viver a cada dia, a cada momento. Amém? Quero só passar um recadinho para vocês. Terça-feira agora, 8 horas da noite, nós teremos culto aqui na nossa igreja, ao vivo, online e presencial, para as pessoas que quiserem estar participando também da nossa igreja. E na quarta-feira, nós vamos fazer um encontro especial aqui. O que está acontecendo? De quarta-feira, na maioria das vezes, de quarta eu tenho gravado as ministrações que vão para o YouTube. E a gente tem uma equipe que vem aqui e a gente fica batendo o maior papo, né? Os homens aqui, a gente fica conversando, batendo um papo e compartilhando das coisas da palavra, das coisas do dia a dia. E vem os homens tudo, as mulheres tudo manda eles embora. Já está na hora, fala assim, não tem gravação com o apóstolo, não? Né? E aí a mulherada fala assim, vai, vaza, tá na hora, o apóstolo está te esperando lá na igreja. Aí o pessoal vem para cá e a gente está vivendo um momento muito gostoso dos homens. E aí eu falei com o pessoal nessa quarta-feira, falei assim, vamos fazer o seguinte, uma quarta-feira a gente grava, e uma outra quarta-feira a gente vai ter um momento dos homens aí. Mas o momento dos homens dentro da igreja não vai trazer mesa de bilhar, carta, dominó, essas coisas, não é momento da palavra de Deus, né? E foi muito gostoso, porque eu acredito que é um momento onde os homens precisam ser muito usados por Deus nessa igreja, amém? Quem tem uma mulher que... Qual mulher tem um homem que trabalha aqui na igreja e quer ver um homem poderosamente usado, seu marido usado aqui na igreja do Senhor? Tem alguém aí? Levanta a mão assim e fala, eu quero ver meu marido poderosamente usado. Tem coisa melhor para um cristão do que ver o seu cônjuge queimando no altar. A melhor coisa, irmão. A gente aprende uma coisa, que o casamento é bom a gente perder, seja a esposa, seja o esposo, seja os filhos, a família. A melhor coisa é perder no altar, sim ou não? É largar tudo no altar, irmão. Os filhos, a gente vai vendo, a Nicole chega grandona desse tamanhão, né, Nilson? Me abraçando, já está aqui em mim. É um toquinho assim, ó. Vem adorar o Senhor. E é interessante que o tempo vai passando tão rápido, Julinha, tá falando puxando, né? Tá enorme. O tempo vai passando rapidinho. E a melhor coisa é envolver eles na obra de Deus, porque eles crescem. E depois eles não vão querer saber de igreja, ou vão querer saber muito. E a melhor coisa é você perder no altar. Você pergunta, cadê meu filho? Está lá no altar adorando. Cadê minha filha? Está lá dançando, adorando ao Senhor. Amém? A melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a alegria do cristão, é você ver o seu filho envolvido com as coisas de Deus e com as coisas da salvação. Amém? Que fala sobre salvação. E é interessante que o meu desejo no coração é isso. Ver os homens de pé, pregando a palavra, sendo referenciais para suas esposas, para sua casa, para essa nação. E a gente tem, graças a Deus, Deus tem nos dado essa oportunidade de estarmos juntos e bater um papo muito gostoso,
de quarta-feira, né? A gente não marca toda a quarta, porque às vezes quando eu vou pregar fora, às vezes algumas agendas acaba caindo na quarta, mas aí o pessoal que está junto a gente sempre posta no grupo de homens. Se tiver algum homem que não está no grupo de homens, procure o presbítero, que aí ele vai inserir seu nome lá. Mas quarta-feira agora, às 8 horas, nós teremos aqui um encontro de homens aqui, tá bom? Vai ser quinzenal, de 15 em 15 dias. E pode ser toda quarta, né? Que a gente gravar. Que aí o pessoal vem tudo também para receber a palavra. O pessoal já ouve o que vai para o YouTube antes. Aí eles ouvem 2, 3 vezes, né? Direto, para ser edificado. Se não mudar agora, irmão, vai mudar outra vez, mas vai ralar mais. Então vamos mudar agora. Vamos aproveitar esse momento, que Deus não desiste da gente, amém? Nessa quinta-feira, a gente não vai gravar também, não transferimos, porque na quinta-feira fui convidado para estar ministrando lá na Igreja Batista Amar. E então quinta-feira nós vamos subir para lá no meio do mato lá, na serra, né? E aí vou estar lá ministrando a palavra de Deus, fui convidado. Quinta-feira, quem quiser ir, então, depois a gente vai passar mais o banner, já tem feito lá um banner para você estar acompanhando e conhecer lá a igreja. Vai ser bênção para a nossa vida, amém? E vamos à palavra de Deus? Abre aí comigo, por favor, em Gênesis capítulo de número 12, uma passagem muito conhecida, mas eu não sei você. Mesmo que as passagens são conhecidas para mim, eu amo as passagens da palavra de Deus. Eu estava aqui sentado antes de começar o culto, o pessoal estava passando aqui o louvor, eu comecei a ler, eu falei, Jesus, deu vontade de pregar um monte de coisa. Eu estava olhando ali as histórias que vão acontecendo dentro da vida de Abraão. Aí você fala, meu Deus do céu, quanta história de uma pessoa que começa uma caminhada trôpega com Deus e consegue se tornar amigo de Deus. Só que esse amigo de Deus, Jesus nos ensina isso, que não vos chamarei os mais servos, eu chamarei vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Ele compartilha, ele tem intimidade. Então imagine o grau de intimidade que Abraão alcançou com Deus. Eu não sei se você olha dessa maneira, mas quando eu olho para os exemplos bíblicos, eu vejo que, conforme nos diz lá em Hebreus 11, foram homens falhos, sujeitos a muitas coisas como nós, mas eles conseguiram vencer. Uma vez eu me lembro, até hoje, marcou meu coração, eu falava assim, estudando a palavra, eu falei assim, Senhor, eu queria saber qual o segredo de Moisés, qual o segredo de Abraão, qual o segredo de Josué, qual o segredo de Eliseu, qual o segredo desses homens que alcançaram relacionamentos tremendos, homens como Daniel, sabe, eles alcançaram testemunhos. Eu fico imaginando o que é você ouvir uma palavra, como aconteceu no caso de Daniel, que ele está orando e clamando, e Deus não tinha trazido a resposta ainda, até que vem o mensageiro de Deus, o anjo, dizer para ele, Daniel, você é um homem benquisto no céu. Você é um homem amado no céu. É olhar e falar assim, no céu me conhece. No céu conhece você, sabem da sua história, quem está entendendo? Imagine o céu dar testemunho ao seu respeito. Não é forte demais? O céu dá um bom testemunho ao seu respeito. Dizer que você é uma pessoa amada no céu, honrada por Deus. Você tem crédito diante de Deus. Que coisa linda isso. Então eu vejo que esses homens, eu falo assim, Deus, qual era o segredo? Só tem duas coisas que é o segredo. A primeira, Deus quis se revelar. Segundo, eram homens que pagavam o preço pela glória de Deus. Quando eu ouço falar, por exemplo, de Jerusalém, houve uma época que eu tinha muita vontade de conhecer, né, a Terra Santa, conhecer Jerusalém e tal, e tem ainda um desejo, mas eu já tive ele muito mais forte em mim, desejo de ir conhecer como uma cidade histórica, e a gente que conhece Bíblia, né, pastor? A gente veria ali tudo com outros olhos, porque quando você conhece história, um pouquinho da história do lugar, você vai enxergar tudo de uma maneira diferente.
Mas se tem um dos lugares que falam que é um dos mais sacrificantes para ir, é o Sinai. E aí eu estava comentando esse dia com a Elaine, que a gente estava vendo uma reportagem, e eu falei assim, se tem um lugar que eu gostaria de conhecer, por mais que dizem que sempre dizem que é o lugar mais sacrificante de se ir, é o Sinai. Mas eu falei, mas por que você tem tanta vontade de ir lá? Aí eu falei assim, porque ninguém transferiu um monte de lugar. E ninguém acrescentou nada ao monte. Ele continua sendo o monte de Deus, o Sinai, o lugar onde Deus se revelava e falava com Moisés e falava com o povo. Então, para mim, não sei vocês, é muito mais forte do que estar na Gruta da Natividade, é estar lá no Sinai. Teria um peso diferente. E você via que todos esses homens eram homens falhos, como você e como eu, mas alcançaram um nível de relacionamento com Deus tremendo. Eu não sei se isso inspira seu coração. Às vezes nós temos que entender o seguinte: nós procuramos exemplos, nós procuramos referenciais daquilo que nós queremos ser. Você tem algum referencial daquilo que você quer ser? Tem alguém que você vai falar assim, eu queria ser essa pessoa ou tal situação é um referencial para mim? Para chegar a algum lugar? Você tem alguma meta na vida, irmão? Pelo amor de Deus. Você tem algum lugar que você quer chegar? Eu não sei o que você está falando, não tenho meta, tenho objetivo, não sei, não tem referencial, não tem nada, você está perdido. Não tem nada, né? Às vezes tem pessoas que ficam assim, nossa, você viu aquele fulano lá, aquele cara se deu bem. Aquele cara, ele mudou a mente dele, ele saiu de um estado de derrota e agora é um homem vitorioso. Tinha quebrado, agora está bombando. Olha, você viu aquele cara que não tinha nenhum carro, agora está com um carrão, uma casona, se deu bem nos negócios. Aí a pessoa, você vê essa pessoa falando para você 5 anos isso daí. Aí você fala assim, e você? Eu estou vendo. Você está vendo os outros. Tem que olhar para você. Aonde você quer chegar? Quem está entendendo? Os exemplos que nós temos são super válidos. É super legal você ter pessoas, acompanhar a história de pessoas que venceram na vida, pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Agora, não adianta você ficar aplaudindo os outros. Você precisa fazer a sua história. Amém? A mesma coisa é a Bíblia. Parece que as pessoas leem ela parecendo que é uma historinha de mentira. Parece que é uma brincadeira. Eu não posso ficar olhando para Abraão e só colocar ele como ícone e não trilhar os mesmos passos. Eu não posso colocar exemplos bíblicos desses homens que eu acabei de ministrar para você e simplesmente ter eles como referenciais e não fazer o que eles faziam. Se Deus por um lado se revela, por outro a gente o busca, sim ou não? Sim ou não? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Batei e abrir-se-vos a buscar e achareis. Então precisa de uma ação. Diga assim, eu preciso ter uma ação em cima daquilo que acredito. Ponto. Não adianta nada, irmão. Tem muita gente que tem texto. Texto não muda a vida de ninguém, é só informação. Você precisa ser condizente com o texto que você tem. Você dizer assim, não, eu sou isso, eu vou fazer aquilo. Suas palavras precisam estar atreladas àquilo que você vai fazer. Amém? Senão você fica só cheio de informação, mas não faz nada. Lá perto de casa tem um rapaz que gosta de uma corrida. O rapaz deu para perceber que ele era bem grande. Não sei se ele fez a bariátrica, só que assim, o cara corre, todo dia eu vejo o cara sem camisa, correndo. Aí eu olho assim para ele assim, já gordinho, então imagina as pernas. Então ele vai embora, correndo. Hoje vindo para cá, eu vi um rapaz correndo também. Magrinho. Aí eu fiquei olhando assim. Eu falei assim, eu parei na padaria e comprei uns pãezinhos. Aí eu olhei assim e falei assim, você vê? O cara correndo logo cedo, quer manter a saúde, emagrecer, tal, não sei o que lá. Eu queria emagrecer também. Queria mesmo? Queria comer uma coisa gostosa, né, pastor?
Quer emagrecer mesmo? Gente, tinha comida ontem aqui, eu não tinha. E estamos comendo até hoje, tomamos café aqui, comemos bolo de ontem ainda. Ó, delícia. E no finalzinho tem um bolo lá para vocês também, para vocês pegarem. Aí você fala assim, você quer mesmo? Aí fala, eu queria, mas talvez não quer tanto assim. Se quisesse, estaria correndo. Podia vir correndo de Guarulhos para cá, não podia? Só está dando risada, né? Irmão, eu tenho 2 bicicletas em casa. E vocês sabem que eu gosto de andar de bicicleta. Você já arrumei o pneu de uma e pendurei lá, ficou bonito. Não está mais vazando o pneu, mas também não deu tempo de rodar. Podia vir de bicicleta para cá? Podia fazer um exercício, voltava de bike. Eu tinha que otimizar o meu tempo. Então você fala assim, se você quer mesmo, você sabe como emagrecer. Quem sabe como emagrecer aí e manter a saúde? Não, tem gente cara de pau que não levantou a mão. Quem sabe como emagrecer e manter a saúde? Então, ponto. Aí você fala assim, quem é que pratica? De vez em quando, apóstolo. Nós não temos uma ação. Então não vai mudar nada. Só tem um pensamento. E às vezes a gente está na igreja, cheio de gente, cheio de pensamento. Mas nada de atitude daquilo que pensa. Nada de ação naquilo que Deus fala. Já percebeu como Deus traz informação para a gente, sim ou não? Deus traz muita informação da palavra para nós, nos nossos bate-papos, no altar, nos momentos de reunião. Agora, poucas vezes a gente pratica. E a história de Abraão é justamente isso. Um homem que ouviu uma palavra, recebeu ela no seu coração e teve uma ação, mesmo trôpega, mas vacilante, mas ele teve uma ação em cima daquilo que ele recebeu de Deus. Meu irmão, não fica pedindo para Deus falar coisas para você se aquilo que ele já disse você não fez. Então não fique insistindo nesse negócio não. Se você ouviu de Deus, começa a praticar. Depois ele vai te dar outros níveis. Mas se você não tiver uma ação logo de cara naquilo que Deus te deu, não fique esperando coisa nova. Tem gente que diz assim, eu quero tanto algo novo de Deus. Você não está cumprindo nem o velho. Para que você quer um novo? Quem está entendendo? Vamos lá. Gênesis 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como orientou o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Amém? Essa é a base para nós ministrarmos hoje. Imagina uma pessoa, nem meu Nilson estava falando, quem faz 60, o negócio é sentar, parar. Continua? Imagine uma pessoa com 75 anos de idade, tudo bem que uma outra época, um outro contexto, mas tinha 75 anos. Amém? Tinha uma alimentação diferente, uma vida diferente, mas tinha 75 anos. Ele ser convidado com 75 anos a viver o milagre de Deus, a viver promessas de Deus, ele ser desafiado. A gente ser desafiado com 20 anos é uma coisa. Ser desafiado com 75 é outra totalmente diferente, sim ou não? Então nós vemos na história de Abraão que o desafio dele tem algumas particularidades. Quais são elas? Primeiro, ele não é novinho. Segundo, ele tem um grande problema, porque a esposa dele, ela é estéril. Não foi ele que fez isso com ela, foi Deus que permitiu que assim ela fosse.
Não é maldição hereditária também, não é. Nós vemos também que ele tem uma vida confortável, ele tem a família dele, ele só não tem filho. Ele tem uma vida, vamos dizer, confortável, ele tem gados, ele está bem. Ele só não tem um filho. E Deus decide chamá-lo para sair do meio da sua parentela. E às vezes as pessoas até usam muito dizendo isso aí, tá vendo? Você tem que sair do meio da sua família para você ser abençoado. Não é isso. Todas as coisas que Abraão vivia, lá em Josué, vai dizer que Abraão e Terá, pai da nação de Israel, eles eram fabricadores de ídolos. O que Deus está dizendo para ele é: sai da tua família, da tua parentela, sai desse ambiente que você está vivendo e vem viver na minha dependência. É isso que Deus está dizendo para ele. Sai de todo esse costume que você tem e vem andar comigo. Mude os seus costumes, a começar dentro da sua família. Diga assim comigo: mude os seus costumes, a começar de dentro da família. Sai do meio dela e faça a diferença. Sabe que nós fazemos diferença no meio da nossa família? Somos diferentes e diferentes para o bem, né? Somos diferentes, mostramos a certeza do nosso chamado, quem nós somos, temos uma identidade clara para as pessoas de quem nós somos. Eu não sei se você já se perguntou isso, se a minha identidade é clara para as pessoas da minha família. A gente precisa impactar, a gente precisa mostrar, dar sinais daquilo que nós acreditamos. Porque às vezes as pessoas da nossa casa não acreditam na nossa palavra. A gente diz que é uma coisa, mas as atitudes dizem outras totalmente diferentes. Existem pessoas, por exemplo, que o comentário da família já é: não vamos tal horário na casa dele, por quê? Porque eu sei que aquele horário ele vai para a igreja. Não adianta, você não vai achar ele lá. Coisas que, exemplos pequenininhos assim, mas que fazem a diferença. Às vezes hoje não está tendo futebol, está tendo já? Não, ainda não, tá? Já está tendo? Já voltou a ter? Mas lembra aqueles negócios, por exemplo, vai ter aquele campeonato, aquele futebol naquele dia de culto. Aí a pessoa: não, vamos lá que ele vai assistir tudo na casa dele. Mas ele não vai para a igreja? Não, dia de campeonato assim ele não vai. Sabe que vai te achar lá. Te convidam para os lugares até que chega um momento que não te convidam mais, porque sabe que vai ser bem naquele horário de culto. E às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu tenho que ir, eu tenho que fazer. As pessoas deixam as coisas delas para estar na igreja comigo? E por que eu tenho que abandonar a igreja para estar com elas? Por que eu tenho que abandonar as coisas que Deus colocou nas minhas mãos, a minha responsabilidade, por causa dos outros? Na hora das pessoas abandonar os bares, abandonar as coisas deles para estar comigo na igreja, ninguém quer. Agora eu tenho que trocar a igreja pelo que as pessoas querem. Está dando para entender? Questão de identidade. A pessoa acaba mostrando, você acaba mostrando para as pessoas o que é que você acredita, o que é que você confia, o que é que você realmente vive, quais são os seus valores. É justamente nesses momentos. E às vezes tem coisas que é difícil dizer para a família. Uma vez eu conheci uma pessoa grossa, bem grossa, direto. Às vezes ela recebia pessoas na casa dela assim. Quando estava chegando perto do horário de ensaio, de louvor, ela falou só: gente, ó, se vocês vão embora, não sei, eu deixo a chave na minha casa com vocês aqui, mas que eu estou indo embora, eu estou indo embora. Eu não vou passar desse horário aqui não. Sabe que esse horário tem que estar lá na igreja, vocês vão comigo, se vocês quiserem ficar na minha casa, depois eu volto, mas eu vou cuidar das coisas. Aí o pessoal acabou fazendo o quê? Não vou mais, eu não vou mais lá. Certeza daquilo que foi colocado nas mãos. Amém? Quem está entendendo? Só que não é só isso. É uma atitude em cima de um chamado. Deus não falou para você fazer alguma coisa? Deus não te chamou para alguma coisa? Então você precisa se alinhar àquele chamado de Deus. Imagine só, trazendo para os dias de hoje, Deus falando com Abraão e Abraão sendo procrastinador. Não tomando posicionamento diante daquilo que Deus falou naquela hora. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu ainda vou mostrar. Tá bom, Senhor, valeu. Mas que promessa que tem? Olha, falei de ti, uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, eu serei contigo, e em ti serão benditos todos os povos
da terra. Aí falou, legal, glória a Deus. Aí ele puxa uma cadeira, senta lá e estou esperando as promessas de Deus. Está esperando o quê, irmão? Fé sem obras é? Fé sem obras é? Daquilo que Deus te disse, você precisa ter uma fé. E essa fé gera em você uma ação. Deus falou com Abraão, Abraão, você está sendo convidado a mudar teu estilo de vida e ir para um lugar que você ainda não sabe qual é. Aí o negócio já fica mais difícil. Deus deu destino para ele? Deus falou para onde ele iria? Não, Deus simplesmente falou, larga tudo e vem. Para onde, Senhor? Depois eu troco ideia com você, depois eu te falo. Isso se chama confiança em Deus. Amém? Diga assim, eu preciso ter uma ação. Eu preciso confiar em Deus. Amém? Só que é interessante que embora Abraão teve essas atitudes, e percebemos, por isso ele diz a palavra que ele creu, isso lhe foi creditado por justiça. Ou seja, ele teve uma ação em cima daquilo que Deus falou e ponto. Essa ação que ele teve virou crédito diante de Deus. Nós precisamos agir diante da palavra que Deus libera sobre a nossa vida, porque isso vai mostrar o quanto nós acreditamos. No entanto, Abraão acreditava tanto assim como a gente pensa que ele acreditava mesmo, que ele ia viver esse milagre. Ele acreditou na palavra, ele recebeu ela no coração, teve uma ação. Só que a gente percebe que automaticamente, quando ele leva Ló junto com ele, Ló é uma probabilidade para ele. Ló é o que de Abraão? Sobrinho. O pai dele havia morrido. Então ele poderia pegar o Ló e adotá-lo. Fazer dele um filho. Ele não tinha, ele tinha esterilidade de Sara. Um empecilho para que aquela promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Mais uma vez, nós vemos que ele tinha que acreditar no que Deus disse, que ele deveria sair daquele lugar, ele ia ser pai de uma grande nação, mas a mulher dele era estéril. Isso vai mostrar na história para nós que Deus não precisa da gente. Ele faz o que ele quer. Ele, quando ele libera uma palavra, ele não precisa de você. Ele liberou a palavra, diz a palavra do Senhor. Ele vai velar sobre a palavra dele para cumpri-la. Diga assim, Deus vai zelar pela palavra dele até que se cumpra. Amém? A palavra liberada no céu para a terra, ela não volta vazia. É igual a chuva. Quando ela vem, faz o quê? Inunda a terra. Ela deixa a terra fértil. Aí vai nascer as plantinhas, tudo bonitinho. Por quê? Porque a chuva veio sobre a terra com um propósito. A palavra de Deus não volta para ele vazia. Antes ela vem para se cumprir na sua vida e na minha vida. Amém? Isso vai entender mais ainda isso aí. Só que aí ele fala o seguinte, vou levar o Ló comigo. É praticamente que um filho para mim. Só que a gente vai perceber que Abraão tem uma outra intenção por detrás de tudo isso. Qual a intenção dele? Tem 3 coisas na vida de Abraão que, enquanto Deus não tira dele, ele não vive o milagre de Deus. Enquanto Deus não arranca essas 3 probabilidades, ele não vive o milagre de Deus. Eu vejo interessante isso, olhando para a palavra de Deus, que se repete nas nossas vidas justamente a mesma coisa. Todas as vezes que nós temos coisas que nós, com a nossa própria força, podemos fazer, Deus, ele não vai agir. Quem vai fazer? Somos nós. Mas o impossível é somente Deus que pode fazer, mais ninguém. A palavra nos ensina 3 momentos da vida de Abraão. Ele sai, leva o sobrinho Ló consigo. Só que no capítulo 13, o título é Abrão e Ló decidem separar-se.
Ló era uma oportunidade para Abraão se tornar pai? Sim, adotando ele. Só que aí ambos crescem, Deus prospera e faz a palavra se cumprir em Abraão, e Ló está sendo abençoado por estar junto com Abraão. Interessante, a confiança que Abraão tem, essa oscilação, mas mostra a confiança porque ele, sendo mais velho, ele poderia escolher para onde ir. Só que diz a palavra que quando eles crescem, Abraão chama Ló e diz o seguinte: olha, é hora da gente se separar. Escolhe o lado que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu não dependo do lugar, eu dependo de Deus. Aonde eu estiver, a mão de Deus estará comigo. Para onde eu for, Deus estará comigo. Eu não preciso olhar as condições de um terreno. Eu não preciso olhar o que é propício. Eu não preciso olhar aquilo que as minhas mãos podem fazer. Eu preciso olhar para Deus. Aonde Deus estiver, ali será o lugar da bênção. Vemos essa oscilação na vida de Abraão, mas vemos também esse lado maravilhoso dele acreditar que Deus era com ele. Ele diz para Ló: escolhe aí, Ló escolhe logo o lugar melhor, como qualquer um de nós faríamos. Mas a palavra também nos ensina que Ló foi habitar para o lado das campinas de Sodoma e Gomorra, e a gente sabe da história que aconteceu. Então a primeira possibilidade foi embora. Tem uma segunda possibilidade. Abraão, a gente percebe que sempre que acontece alguma coisa, você vê que aqui, quando passa do capítulo 13, o início, o Ló se separa de Abraão, olha aí o versículo 14. Diz assim, ó: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhais de Mamre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Interessante, no momento em que Abraão perde o seu sobrinho, que era uma oportunidade, e a gente percebe que o coração dele se entristece. Sim ou não? O que Deus faz no momento de tristeza do coração dele? Reanima, dizendo: eu sou contigo. Eu não me esqueci das promessas. Tem coisas que Deus permite que nós não tenhamos mais ao nosso lado, que não façam mais parte da nossa vida, e é uma ruptura muito grande no nosso coração. A gente gostaria tanto de ter aquilo, e Deus muitas vezes permite que não tenhamos mais. Não sei em qual área você vai querer aplicar isso, dá para aplicar em várias áreas da nossa vida. Mas sempre nesses momentos difíceis, Deus vem sempre com uma palavra profética dizendo: não dependa de situações, não dependa do seu sobrinho Ló, não dependa de nada, só dependa de mim. Eu vou te renovar a minha promessa. É muito interessante que várias vezes, nesses 9 anos de vida, de existência da Efrata, muitas vezes o joelho bateu um no outro. E todas as vezes que o joelho bateu um no outro e falou: Senhor, o que vai ser da nossa vida? O Senhor sempre traz uma palavra dizendo: te anima, se levanta, se coloca de pé, te anima, porque eu sou contigo. Isso é para a nossa vida em todos os sentidos. Sempre que alguma coisa lhe faltar, Deus vai vir com uma palavra para animar o teu coração. Sempre que você perder algo, Deus tem uma palavra para animar você, para te dar esperança. Amém? Glória a Deus. Espero que você receba isso no coração. Só que não é só Ló que ele tem. Vamos caminhar um pouquinho mais para frente aí. O capítulo de número 15.
ele batalhou, livrou o Ló. Melquisedeque já se encontra com ele e o abençoa. E aí Deus lhe traz de novo uma palavra. Capítulo 15. Passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão. Quando eu digo para você não temas, é porque você está com o quê? Medo. Veja que a fé não é a ausência do medo. Fé é vencer o medo que você tem. Ah, eu tenho medo. Ah, você não tem fé? Não, eu tenho fé, mas eu sou ser humano. Mas você desistiu? Não. Então você tem fé que vence o seu medo. Quando você desiste por causa do seu medo, a tua fé está menor do que ele. Agora, quando você vence o medo que você tem, é porque você está vivendo pela fé. E a Bíblia nos ensina que nós devemos viver o quê? Pela fé. Amém? Diz, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão. Olha só que coisa linda. Ele diz: eu sou o teu protetor. Eu sou o teu escudo. Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que te protege. Glória a Deus. E grande será o teu galardão. Grande será a sua recompensa. Só que Abraão está com o coração triste. Mas por que ele está com o coração triste? Porque ele já arrumou um jeito de fazer a bênção acontecer. E qual foi o jeito que ele arrumou da bênção acontecer? Leia aí comigo, versículo 2. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco, ou Damasceno, é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Aí Deus imediatamente fala com ele e fala assim: foi isso que eu te disse? Foi isso que eu te prometi, Abraão? Não, Senhor. Então não é isso que vai ser. Eu não preciso da sua ajuda. Vai ser do meu jeito, não do seu jeito. Eu disse para você sair da tua terra, da tua parentela, para você andar do seu jeito? Não. Eu disse para você sair e acreditar no que eu estou te falando. Vai ser do meu jeito. Diga para a pessoa que está do seu lado: não vai ser do seu jeito. Para ser do seu jeito, fica onde está. Quer fazer do jeito de Deus, dá o passo. É do jeito de Deus. Aí o Senhor disse: eu te asseguro, como o Senhor, o Todo-Poderoso, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti, mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse desta terra? Abraão, ele conversa com Deus com o coração que tem preocupação, ele tem medo. Ele tem medo de não se cumprir aquilo que Deus prometeu. Ele tem medo por causa das situações que ele está vendo. Ele está vendo o tempo passar e aquilo não acontecer. Deus prometeu e o tempo passando, ele já rejeitou Ló, que Ló não ia ser o herdeiro. Então eles se separaram.
Agora ele dá a ideia para o Senhor, que agora ele vai colocar Eliezer, e Deus diz também, não vai ser. Aí ele fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como fazer se cumprir a sua promessa, Deus, eu não sei mais, se o Senhor falou que não é Ló se separou de mim, era uma esperança minha, agora o Senhor está dizendo, eu já estou com a ideia de adotar o Eliezer para cumprir a sua palavra, Senhor, eu estou querendo te ajudar, porque o Senhor está demorando, e nós não temos isso no nosso coração, queremos sempre dar um jeitinho de ajudar Deus, Senhor, faz desse jeito porque já resolve rapidinho, é uma coisa mais simples, diga assim mais uma vez, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, mais uma vez, aí ele fala, Senhor, mas eu não vejo esperança, eu não sei mais o que fazer, eu estou com medo, Senhor, será que eu vou viver tudo isso? Ele falou assim, Abraão, se antes você não conseguia contar pó, agora tenta contar estrela então, você pode tocar pó? Você pode tocar o pó, filhos carnais, você pode tocar estrelas? Não, são filhos espirituais, a sua descendência é muito maior do que você pode imaginar. O plano que eu tenho para você é muito maior do que esse sonho pequeno teu, Abraão. Eu tenho muito mais. Enquanto você está tendo um sonho, eu estou tendo um projeto, Abraão. É assim que Deus continua trabalhando com a gente. Enquanto a gente tem sonho, Deus tem projeto através da nossa vida. E nós precisamos entender isso. Eu acredito que nós não estamos nessa terra em vão. Eu não sei qual o destino que você pensa ter, eu não sei qual a sua importância nessa terra, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu não estou nessa terra em vão, eu tenho um motivo para estar aqui, e o motivo é Deus me quer aqui para algo, e eu encontrei esse algo, e para esse algo eu vou viver até que Ele me leve. Quem está entendendo? Apóstolo, não tenho nada por que viver. Então é melhor você buscar Deus e pedir um motivo para viver em Deus. É só para constituir família? É só para pagar dívida? É só para brigar em casa? Será que é só para isso que a gente veio nessa terra? Não foi. Nós viemos nessa terra, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, para marcar a nossa vida, marcar a vida de pessoas e revelar Deus através de nós. Eu acredito nisso. Tem alguém que acredita nisso, hein? Você tem um propósito em Deus. O ser humano sem propósito em Deus não tem um verdadeiro propósito na vida. Tenho. Ganhar dinheiro, ser rico, casar, ter família e morrer. Tem muito mais. Tem muito mais, porque você é eterno. Um dia você vai estar com Deus. A Bíblia diz que Deus, quando Ele criou o homem e colocou ele lá no Éden, você acredita na história do Éden, não acredita? Não colocou ele com um propósito? Toda vida tem um propósito. Qual o propósito da sua? Está dando para entender? Apóstolo, me ajuda a encontrar o propósito. Eu posso te ajudar. Mas o único que pode dar o propósito é Deus. Deus pode te dar um propósito da sua existência. Paulo tinha um propósito de existência? Tinha. Pedro tinha um propósito de existência? Tinha. Gideão tinha um propósito de existência? Tinha. Abraão tinha um propósito de existência? Tinha. Qual era o propósito da existência deles? Revelar Deus através da história deles. Qual o propósito de existência teu? Revelar Deus através da sua vida. Quem ouviu algumas ministrações de terça-feira, ele falou muito sobre isso. Uma vida com propósito. Para que Deus nos criou? Nos criou para amá-lo, desfrutar desse amor e compartilhar desse amor com toda a criação. Amém? Leia aquele livro, Uma Vida com Propósito, que é muito bom. Quem já leu ele? Tem alguém que já leu? Muito bom, Uma Vida com Propósito. Seu propósito seja de glorificar o Senhor. Amém? Só que ainda assim, Abraão bate essa ideia com Deus, Deus anima o coração dele, mas aconteceu o milagre? Não. Demora mais um tempo ainda para acontecer. Aí vem a ideia de quem? Da Sara. Segundo história, a coisa mais vergonhosa para a mulher é passar pelo que Sara passou. Você pode ver que toda a esterilidade
que acontece na Bíblia, as mulheres se sentem muito envergonhadas, sim ou não? Lembra da história de Ana e Penina? Quando a Penina ficou grávida, o que ela fazia com a Ana? Ela se tornou, gente, presta atenção, mulher, você mulher vai entender melhor do que um homem isso daí. Imagine uma mulher estéril e o seu marido tem a outra dentro de casa com você, e essa não é estéril e tem um filho. O cara pode te dar o que for, mas você vai se sentir humilhada. Pior é que a abençoada da Penina se torna o quê? Diana. A Bíblia diz que ela se tornou o quê? Rival. O que é rival? Oponente. Que mede força. Então ela chegava assim e falava assim, hoje eu não tô boa não, Eucana. Aí o Eucana vinha lá, Penina. E aí ela olhava assim para a cara da Ana. Eu tô enjoo. Gravidez é fogo, né, Ana? A Ana chorava. Imagine a Sara dar essa ideia para Abraão. Tenha filhos, tem um filho com Agar. Historiadores dizem que quando ia acontecer isso, não era uma criança ia lá e nascia e pronto, toma aqui o bebê. Não, que na hora do parto, a Sara ficava junto da Agar e o filho nascia. Aí você fala assim, Pai eterno, que humilhação, sim ou não? E ela esteve disposta a passar por essa humilhação para resolver o problema. Porque a história dela foi a seguinte, ela disse para Abraão, Abraão, acho que você não entendeu direito o que Deus falou para você. Abraão podia ser pai? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Acho que Abraão podia ser pai. Como é que ele fez então Ismael? Ele podia ser pai. Quem não podia ser mãe era quem? A Sara. Sara juntou a informação. Opa, você não soube discernir bem a promessa de Deus. É o seguinte, tem minha serva Agar, tem um filho com ela, e nós pegamos para nós, e se torna nosso filho. E eles fazem isso. Só que acontece de novo, que nem aconteceu com, de novo, não que é antes, né? A mesma coisa que aconteceu com a Penina e com a Ana. A Agar e o pior é que quando Abraão chega para Abraão fala com Deus, Deus fala assim, Abraão, não é esse o filho da aliança. Aí você fala assim, meu Deus, se não for esse, não tem mais jeito. É a última esperança. Estou dando uma força a Deus, não tem mais o que fazer. Eu já estou velhinho. Está aí a Agar disponível. Minha esposa consentiu. Consentiu, Abraão? Vai trocar ideia com ela de novo. Olha, Abraão, você dá um jeito nessa mulher. E Abraão não disse, mas eu diria. De quem foi a ideia, Sara? Foi minha? Agora você quer que eu mande a mãe embora? Agora você está querendo mudar toda a história. A culpa foi minha? E a Sara pegou pesado com Abraão. Você se vira com esse negócio, coloca essa mulher para correr. E foi assim, que problema que eu arrumei, né? Que problema que eu arrumei. E aí Deus diz, despede o menino. Porque não é com ele a minha aliança. A minha aliança é diferente. A minha promessa não é essa. Você tentou ajudar, você arrumou um problema. Mas é interessante que eu acho lindo também dessa história, um pedacinho dela, é Agar. Agar é dispensada, mas Deus olha para o menino e diz, esse também é semente de Abraão. Eu vou abençoá-lo.
Eu acho a coisa mais linda, o que o Espírito Santo bateu hoje aqui no coração. Eu falei, Senhor, não é essa que eu vou pregar. Não, 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 essa é para você do teu coração. Quando a Agar, ela ora a Deus, e Deus fala para ela, eu sou o Deus que te vê. Eu sou o Deus que vê a sua condição, que vê essa sua situação, e eu não me esqueci de você. Eu não vou abandonar você, Agar. Embora o filho da promessa não seja ele. É do meu jeito, não do jeito de Abraão. Mas eu não vou te desamparar. É tão interessante que muitas vezes na nossa caminhada, a gente tenta dar ajuda para Deus, a gente faz coisa errada, e mesmo no errado, Deus ainda mete a mão dele e faz de histórias erradas concertos em nossas vidas. Ele sempre age com misericórdia e com graça em nossas vidas. Amém? Deus é bom em pegar história ruim e fazer história boa. Amém? Vai receber mais isso no coração. Caminha um pouquinho mais aí comigo. Capítulo de número 18. Vamos ler aqui. Vou pegar uma parte já direta aqui. Perdão. Vamos direto lá para o 21? Amém? Capítulo 21. Diz assim, ó. Eu não sei se eu prego para mim mesmo, mas essa palavra aqui me alegra o coração. Ela diz assim, ó. O Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. É interessante que Deus ele vai fazer conforme ele promete. Não do seu, não do meu, do jeito dele. Ele vai fazer acontecer aquilo que ele prometeu. Na hora dele, do jeito dele. Tem alguém aqui ou aí em casa? Às vezes eu esqueço que está passando pela internet também. Que tem uma promessa de Deus, promessa. Não foi uma coisa que alguém falou. Algo que Deus te falou. Não é aquele negócio da campanha da chave que todo mundo ganha chave. Não é aquele negócio que o pastor pregou e você acreditou, tomou posse daquela palavra. Não. É aquela palavra que Deus falou com você. E ainda não se cumpriu? Tem algo, tem alguém que foi Deus que falou ao seu coração? Revela aí para mim, por favor. Levanta a mão assim, você que está aqui. Tem pouquíssima gente. O resto ou não tem promessa ou já se cumpriu, né? Não sei. Mas algo que Deus falou em específico. Não é algo que eu acredito e tomei posse. Tipo, não, o apóstolo está dizendo que Deus está dando BMW, aí tomei posse. Não, o Senhor está curando, tomei posse da cura. Não é isso. É Deus dizendo, eu vou fazer na sua vida isso. Apóstolo, eu não tenho. Deixa eu falar, posso fazer uma pergunta aqui sincera para vocês? Tem alguém aqui que não tem uma promessa dessa que Deus falou para você que ele vai fazer algo? Deus te prometeu alguma coisa? Deus não te prometeu nada. Tem alguém que não tem uma promessa de Deus aí, que não lembra disso, que Deus te prometeu alguma coisa? Tem alguém? Levanta a mão aí. Tem alguém? Todos? Agora eu fiquei perdido.
Agora não entendi mais nada, pastor. Eu perguntei se tinham recebido promessa e ainda não se cumprido. Ninguém se manifestou. Eu perguntei se você não tem promessa nenhuma. Também manifestaram. O que vocês têm? Se tem um cara falando para vocês, tem coisas específicas para a sua vida. Algo que Deus vai fazer para você específico. Que pode ser usado através da palavra. Mas coisas específicas para você. É nessa que eu estou falando. Você vê como muitas vezes a gente toma posse daquilo que as pessoas saem falando. Pronto, aí Deus prometeu. Deus não te prometeu. Talvez se você tomou posse de coisas que Deus nem prometeu para você. Sabe aquela oração que o pessoal fala assim, que tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus vai acontecer? É assim? Então eu quero aquilo ali em nome de Jesus. Pum, pá, acontece. Eu quero aquele outro em nome de Jesus. Pum, acontece. A Bíblia diz que o Pai, Ele é bom, Ele é melhor do que nós e dá aos seus filhos o que é bom. Então eu sei o que é bom. Então Deus vai me dar o que é bom. Porque se eu sou mau, sei o que é bom e sei dar boas coisas aos meus filhos, logo Deus vai me dar também as boas coisas. Não é assim que às vezes a gente pensa? É assim que a Bíblia diz? Não. Jesus disse que o Pai dará o Espírito Santo a quem Ele pedir. Isso é a melhor coisa. Ah, posso. Espírito Santo é a melhor coisa. Receber isso daí Deus é a melhor coisa. Não. A melhor coisa é viver no paraíso, né? Paraíso não, que eu falo de salvação, é ter aquela casona, ter dinheiro no bolso, estar curado, tá tudo a mil maravilhas. Isso sim é bom. Parece que a gente muitas vezes entra na mesma situação daquelas pessoas assistindo o paralítico sendo descido de cima do telhado. Pronto, seus pecados estão perdoados. Mas você fala assim, nossa, todo esse trabalho de estelhar uma casa, simplesmente para Jesus olhar para o cara e dizer, meu, seus pecados estão perdoados. O cara continua na mesma situação. O cara continua coxo. O cara continua aí largado numa cama. O que resolve perdoar o pecado dele? Esse não foi o caso pelo qual Jesus curou o rapaz. Não. Foi para validar a divindade dele. Mas não ficaria aquela interrogação, para que todo esse trabalho para receber uma palavra dizendo, você está salvo? Aí Jesus, para alegrar o pessoal, para dar um glória e dar um rodopio, eles disseram o seguinte, então levanta e anda. Agora sim. Agora eu vi Deus trabalhar. Mas era para validar a divindade de Jesus. Está dando para entender que muitas vezes nós não estamos abraçados a essa promessa e nem entendemos muito bem o que é a promessa de Deus para a nossa vida? Após o que a gente faz? Desiste? Pelo contrário. É um motivo a mais para você buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. E o que é que Ele tem? Não é aquilo que o apóstolo fala, não é aquilo que o seu irmão disse, é aquilo que Deus colocar no seu coração. É aquilo específico que Ele vai falar com você. Ele vai te dar uma direção, Ele vai dizer onde você vai chegar, Ele não vai te deixar no meio do caminho, Ele vai colocar esse sonho dentro do seu coração, você não vai se esquecer dele, você vai alimentar essa promessa dentro de você, dentro do seu coração, até que ela se cumpra. E sempre que as coisas parecerem que não vai acontecer, Deus de alguma maneira vai falar com você para reanimar os teus sonhos, para que você entenda que Ele é Deus e Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida. Aquilo que Ele te disse, Ele vai cumprir. Ah, mas o que o homem disse? Aí é problema do homem. Aquilo que Deus disse, Ele vai velar sobre a palavra dele, que Ele disse que Ele vai cumprir. Se eu disser que você vai ser curado, eu profetizo em nome de Jesus, amém? Agora, se Deus disser que você vai ser curado, foi Deus que disse, irmão, olha, se você morrer, Ele ressuscita você. Por quê? Porque Ele vai velar sobre a palavra dele. Uma vez uma pessoa estava enferma, e aí fazia muita campanha de oração pela vida da pessoa e tudo mais, e orava, e orava, e orava, e muitas vezes nos cultos disseram para a menina, falaram assim, está curada, e vomitavam o câncer da menina, e vomitavam os problemas da menina, aí o pessoal, e tal, não sei o que, eu falei, não sei não, acho que o pessoal comeu alguma coisa que não deu muito certo não, porque
precisa ser atrelado à verdade de Deus àquele acontecimento. E a própria pessoa falava assim, pior que andava comigo, né? Ela disse, eu não sei. Eu falei assim, o que foi que Deus te disse? Eu estou em paz, mas eu queria muito que isso acontecesse. Aí eu falei assim, aquilo que Deus disse no teu coração vai acontecer. Não, mas eu estava no monte e a pessoa vomitou a minha enfermidade. Você foi lá fazer o exame? Fui. O que você tem? Ainda estou com enfermidade. Então ele não vomitou a sua enfermidade. Aí a pessoa morreu daquela enfermidade. Aí uma pessoa veio e disse assim para mim assim, eu creio que ela morreu curada. Aí eu falei, você está brincando com a minha cara. Como que ela morreu curada? É porque no espírito ela não tem enfermidade. Mas ela também não tinha enfermidade no espírito, mas não está doente na carne. Não mudou. Então não era Deus falando. Porque se fosse Deus, a pessoa estaria curada hoje. Porque Deus não é homem para mentir. Ele não brinca com a cara de ninguém. Aquilo que ele disser, ele vai fazer. Está dando para entender? Meu irmão, é claro. Se você acredita numa coisa e você vive por ela, você morreu sem aquilo acontecer, não foi Deus que disse. É simples assim, porque Deus não mente. Agora, quando Deus disser, irmão, você pode ter certeza, você pode confiar. Pode estar um pior cenário do mundo. Pode estar tudo uma bagunça, um caos. Daqui a pouco você vai ver a mão de Deus agindo na sua vida, sem a sua intervenção, porque Deus não precisa de ninguém. Apóstolo, mas e tudo aquilo que eu acredito? Continua acreditando, abrace, vai para cima. Agora tenha certeza daquilo que Deus colocar no teu coração. Posso dar um testemunho para vocês? Vocês sabem que eu tenho a Gabriela que tem síndrome de Down. Eu me lembro, até hoje, o dia que ela, quando ela nasceu, tomou aquele susto. Só que quando ela nasceu, minha mãe estava comigo, não estava? Lembra, mãe? A gente estava ali no, que hoje o nome do hospital, qual que era? De Santana? É São Paulo agora, né? Pastor Vitor, eu me lembro um dia que foi feito um exame, e a Gabriela não tinha nascido ainda. Deus falou assim para mim, ela vai vir com síndrome de Down. Eu tomei um susto, porque Deus falou aqui, ó, no meio da rua. Eu falei, Pai eterno. A gente saiu do médico. A médica disse, vamos repetir os exames, porque deu alguma diferença na cabeça da criança. Eu falei, Pai eterno, será que é isso mesmo? E foi alimentado o tempo dentro do meu coração. Eu falei, Senhor da glória. E eu falava, não, Senhor, será que é? E eu me lembro, estava eu e minha mãe no hospital. Quando passou a Gabriela no carrinho assim, eu falei, está aqui a minha filha. Se cumpriu o que Deus disse. Aí minha mãe falou, não é, filho. Eu falei, mãe. Quando a enfermeira chamou e disse assim, eu quero conhecer o pai da criança. Quando a mulher me viu e falou assim, tem um zoinho puxadinho. Eu falei, não estou dizendo para você, mãe. Se cumpriu. Mas glória a Deus. Tomei aquele baque, como qualquer pai toma um baque. Eu falei, Senhor, qual é o teu projeto? O que o Senhor tem? E Deus, no momento, se calou e disse, eu tinha te falado que ia ser assim. Ponto. Eu andava com um pessoal que acreditava muito na oração, na cura e na transformação. E eu me lembro que muitas vezes faziam campanhas dizendo, eu não aceito que ela tenha síndrome de Down. Mas eu arrumei uma quiaca, gente, ao ponto das pessoas dizerem que ela não era curada por causa da minha falta de fé. E chega aquelas horas que a gente perde a estribeira. Primeiro, síndrome de Down não é doença, querido, para ter que ser curada. Mas eu não aceito. Isso não é fé, é preconceito. Você tem preconceito, você não tem fé. Tem coisas que nós não temos fé, nós temos preconceito. Essa é a realidade. E não queremos aceitar
Apóstolo, o senhor tem resposta? Não, mas eu sei de uma coisa, é para a glória de Deus. Apóstolo, mas tem que ser assim. As coisas não têm que ser do meu jeito, porque o curso da história, a vida não está nas minhas mãos. Às vezes nós queremos ter resposta, mas tem respostas que não vão mudar a nossa história. Descobri que um acidente num cromossomo da minha filha nasceu com síndrome de Down, muda a história que ela tem de síndrome de Down. Descobri alguma dificuldade nos nossos filhos, muda a história deles. Pastor, o que muda é nós sabemos enfrentar as nossas realidades, sempre com Deus nos apoiando, nos ajudando, porque sempre vemos de uma maneira ou de outra Deus agindo na nossa vida, mas Ele não deixa de cumprir. E o que Ele disse, eu estarei com você. E eu louvo a Deus, porque em tudo eu vejo a boa mão de Deus. Sempre Deus agindo de uma maneira que ninguém entende. E às vezes, né, pastor, né, Dani? A gente se alega com coisa pequena, que para pessoas, isso para nós é uma vitória. Esses dias, tem um menininho na escola que a Elaine faz estágio, e o menino, ele tem autismo, acho que é grave, severo. E ela é apaixonada pelo menino. E aí mandaram um vídeo, o menino colocando um anelzinho num pauzinho assim, uma vitória. Ela chorava. Tem coisas na nossa vida que a gente não sabe valorizar do que Deus deu. Não sabe valorizar. É ver as mãos de Deus na nossa vida em vários sentidos. Eu vejo que na vida de Abraão, nada pôde impedi-lo de viver o que Deus havia lhe prometido. Com certeza, como no meu caso, e no caso de muita gente, muitas pessoas dizem, não vai ser assim. Para fechar, uma vez, uma pessoa pegou e disse assim, a gente foi fazer o exame de geneticista, e aí disse assim, amanhã você vai pegar esse exame, na frente do médico você vai levantar e vai glorificar o nome do Senhor, porque Deus mudou todo esse quadro. Eu disse para a pessoa, você me perdoa a sinceridade, mas levantaremos o exame e diremos para a glória de Deus, ela tem a síndrome de Down, sim. Eu não sei no que acreditar, se acredita no que você está dizendo, no que ela está dizendo. Eu falei assim, acredita no que eu estou falando, porque Deus falou ao meu coração. Não acredite no que as pessoas te falam. Acredite naquilo que Deus fala no seu coração. Acredite no que Deus colocar no seu coração. O médico disse, não importa. O profeta disse, não importa. O fulano disse, não importa. O pastor disse, não importa. O que importa é o que Deus disse ao meu coração. Porque talvez o que Deus disse ao seu coração vai ser contrário ao desejo de muita gente. Mas o que vai acontecer? O que você quer? O que as pessoas querem? Não. Vai acontecer o que Deus quer através da sua vida. Ele quer, Ele vai fazer e ninguém vai impedir. Amém? Então essa é a parte da vida de Abraão onde se cumpre. A Bíblia diz, chegado a hora que Deus havia prometido, Deus foi lá e fez e abençoou. Não sei. Agora pior ainda, não sei mesmo. Se Deus falou alguma coisa para você, se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas após se Ele não falou nada, eu volto a grifar. A sua existência tem um propósito. E Deus, sendo Ele o Deus que nos faz com propósito, o mínimo é Ele revelar a você o propósito da sua existência. Porque aí Ele vai falar com você. Aí Ele vai te dar direção. E por aquilo você vai viver. Quem está entendendo? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento?
Aleluia. Olha só que interessante. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso. No tempo, eu não sei. Você está com sua Bíblia aí? Quem está com Bíblia aí? Abre sua Bíblia aí, 21, versículo 2. Capítulo 21, versículo de número 2. Deus já escreveu na agenda dele. Deus tem borracha? Deus tem borracha? O que ele escreveu, ele vai cumprir. Deus não escreve de lápis não, irmão. Deus escreve de caneta. Você não faz às vezes algumas coisas assim no lápis, qualquer coisa que você errar você apaga? Deus ele escreve com caneta assim e grava bem. Bem forte. Porque essa palavra é tremenda ao meu coração, não sei ao seu. Deus tem um tempo marcado para a promessa se cumprir. Diga assim comigo, Deus tem um tempo determinado para a promessa se cumprir. Quando é? Quando Deus marcou. Deus falou a data? No caso de Sara, Deus falou, né? Daqui um ano eu volto aqui. E você terá nos seus braços o teu filho. E, gente, eu acho que deve ter sido coisa linda, pastor. O Abraão falou, sério, Deus? Tá brincando? Não. Eu não sou Deus de brincar com a cara de alguém. Eu sou Deus que fala e cumpro. Senhor, mas acabou todas as oportunidades. Eu falei assim, mas aí que chegou a minha hora. Eu estava esperando acabar as oportunidades, Abraão. Agora que acabou as oportunidades, chegou a minha hora de colocar a mão nesse negócio. Mas como vai ser, Senhor? A Sara, Senhor, não brinca. Nessas horas, Senhor, de 100 anos. Ela já está velhinha. Aí Deus disse, alguma coisa impossível para mim? Saraí, tá brincando? Já estamos tentando isso faz 3 vezes. Essas horas do campeonato. Ser mãe? Você está duvidando? Eu sou Deus para cumprir o que eu prometi. E diz a palavra. E um ano depois, há um choro de um bebê na tenda de Abraão. Agora imagine, gente. Que isso? Abraão devia cuidar do Isaac. A história de Isaac é pequenininha. Pequenininha. Não insignificante, mas pequenininha. Mas ele mesmo era um milagre. Já pensou ele contando? Não. Não é seu pai. É seu avô. Não, não, é meu pai. Não, é seu avô. 100 anos. 100 e pouco, eu já estava falando. 100 e pouco, 110 anos, 115 anos. É, meu pai. Nossa, que barato esse negócio. Barato, vou te contar a história. Quando conta, fala assim, existe um milagre na casa de Abraão. A história dele é um milagre. Os servos vão ver o milagre. As pessoas vão reconhecer o milagre. É assim que Deus faz, marcar a história. Fazer coisa para marcar a nossa vida mesmo. Só para ter testemunho lá no céu. Só para sentar na roda dos santos e dizer, eu tenho meu testemunho com Deus. Deus quer marcar a sua história. Diga assim, Deus tem horário marcado. Amém. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha. O que está escrito aí na sua? Eu gostei dessa versão aqui, essa aqui é a King James. Deus havia marcado na agenda, chegou a hora e Deus o abençoou. Eu creio com toda a minha vida. Aquilo que Deus prometeu para a sua e para a minha vida,
já está marcado lá. Já está pronto para você. Você vai chegar lá. Você vai desfrutar. E você vai glorificar o nome do Senhor, dizendo assim: como Deus é bom. Levante as suas mãos neste momento. Deixa eu orar por você. Talvez você esteja no calor, naquele calor escaldante, e Deus está te chamando e dizendo assim: olha, eu não me esqueci de você, eu não me esqueci das promessas que estão sobre a sua vida, eu não sou mentiroso não, eu não sou aquele que falo e não cumpro, eu sou Deus fiel, eu cumpro aquilo que eu falo. Uma hora que eu falar uma palavra, ela não vai voltar para mim vazia, aquilo que eu falei vai se cumprir na sua vida. Entenda isso, não é o que o homem, não é o que as pessoas falaram, é o que Deus determinou sobre a tua vida. Eu quero hoje profetizar esta fortaleza de Deus na tua vida, enquanto não se cumprir a promessa dele. Não desista, você vai rir, você vai chorar de alegria. Lá na tua casa vai ter festa, ao invés de tristeza, ao invés de pranto, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Não desista, não pare, não deixe de acreditar naquilo que Deus colocou no teu coração. Talvez o inimigo vai enviar muitas aves para roubar tudo aquilo que Deus falou ao teu coração. Não desista, creia nas promessas de Deus sobre a tua vida. Cadê o Ministério Louvor? Vamos adorar o Senhor com esse louvor para a gente finalizar esse momento de palavra. Eu queria que você cantasse com todo o seu coração, não por emocionalismo, mas com certeza. Você sabia que a maior fé não é que quando Deus fala, é quando Deus se cala e você acredita que Ele continua no controle de todas as coisas. A maior fé não é ouvir a voz de Deus todo momento, é você entender que mesmo que Ele não fale, Ele continua agindo. Mesmo em silêncio, Deus continua no controle. Amém? Esse louvor diz: as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Apóstolo, eu não tenho promessa, então pede para Deus. Deus, qual é o projeto que o Senhor tem na minha vida? O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor tem para mim? Meu irmão, e saiba esperar o tempo